Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é uma resenha de O Homem que Caiu na Terra. Eu recebi esse livro pela parceria com a Darkside no ano passado. Ele foi um dos 2 livros que a Darkside enviou para os parceiros relacionados a David Bowie. O primeiro deles vocês já viram na última resenha que eu postei aqui no canal de O Labirinto, e agora vocês vão ver o segundo livro relacionado a David Bowie, que é O Homem que Caiu na... Caiu alguma coisa lá fora. O Homem que Caiu na Terra, escrito por Walter Tevis e que inspirou o filme que foi protagonizado por David Bowie em 76. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que, ao contrário do Labirinto, ele não é uma novelização, ele é realmente um livro que foi publicado em 1963, escrito por Walter Tevis e que depois se tornou um longa-metragem em 1976, como eu já falei. Esse livro ele vai contar a história de Thomas Jerome Newton, que é um extraterrestre que vem parar aqui na Terra. O objetivo dele vindo pra Terra é algo que não é revelado logo no começo do livro, então eu não vou falar pra vocês, mas existe um objetivo que aparece lá pelo meio, lá pelo final, quando ele acaba tendo que se explicar por aí. Uma das primeiras coisas que o Newton faz aqui na Terra é ir atrás de um advogado, Oliver Farnsworth, que é um especialista em patentes. O Newton ele chega na casa desse advogado, e ele é um advogado super famoso, então ele é daqueles advogados que tem uma hora muito cara. E ele chega lá, ninguém nunca ouviu falar dele, ele não revela o nome dele completo, ele só fala que ele é o Sr. Newton e ponto final. E esse advogado fica meio suspeito, assim, do tipo, deixa o cara entrar, vamos ver o que ele quer pra eu resolver isso e mandar ele logo. E ele já chega falando, olha, eu tô muito ocupado, eu já trabalhei demais hoje, o que você quer comigo? E daí o Newton tira um envelope, entrega pro cara e dentro do envelope tem uma quantia absurda de dinheiro, que é uma quantia muito maior do que ele cobraria pelo tempo que ele passa com o Newton. Isso impressiona o Farnsworth logo de cara e ele fica pensando, meu, o que esse milionário excêntrico quer comigo? Porque o Newton ele tem uma aparência muito estranha. No livro ele é descrito como uma pessoa totalmente magra, muito alto, com uma pele pálida pra caralho e um cabelo branco comprido. Então ele é uma figura meio assim, não tão humana quanto ele poderia ser. E o Farnsworth olha pra ele e pensa, meu, que cara esquisito, mas vamos ver o que ele quer. Então ele dedica 10 horas do tempo dele, que é o que o Newton pediu, pra resolver o que ele tá querendo. E o Newton manda uma pasta com arquivos pra ele e fala, lê isso daqui, eu vou ficar aqui esperando. Ele fica sentado, olhando o cara ler os arquivos, e esse arquivo tem uma quantidade enorme de cálculos e projetos de invenções que nunca se ouviu falar aqui na Terra. O Farnsworth fica super impressionado, ele fala que são assim várias patentes primárias, ou seja, são invenções, não são nem derivações, são invenções assim que realmente são inovadoras para a Terra. E ele fala, você tem noção do que você tem aqui? E o Newton fala, tenho. Quanto que você acha que eu consigo fazer de dinheiro em, acho que são 3 ou 5 anos que ele dá de estimativa pro Farnsworth? E aí o Farnsworth fala, olha, eu acho que em 3 anos a gente consegue fazer 300 milhões de dólares. E aí o Newton vira pra ele e fala, só isso? Eu vou precisar de mais. E daí o Farnsworth já fica meio pensando, meu, por que esse cara quer tanta grana em tão pouco tempo? Mas, quando o Newton oferece uma fatia de assim 10% dos lucros dele pro Farnsworth, ele resolve que não vai fazer pergunta nenhuma e vai fazer o trabalho e registrar as patentes e ficar trabalhando junto com o Newton na empresa que ele vai abrir. O Newton depois acaba conhecendo uma mulher, a Betty Jo, que é alguém que assim tem um carinho enorme por ele, por quem ele tem um carinho enorme também, e ela fica trabalhando pra ele, mas eles têm um vínculo emocional muito forte, que é uma das coisas mais queridas assim desse livro. Em paralelo, existe um cientista, um professor chamado Nathan Bryce, que fica totalmente assim absurdado pelas invenções dessa companhia. Ele fica pensando como é que a mesma empresa consegue ter tantas patentes inovadoras. E ele fica com a pulga atrás da orelha, ele chega a falar, nossa, isso não pode ser humano, isso deve ser trabalho de um alienígena. E ele fica tão curioso que ele resolve tentar trabalhar junto com a companhia para descobrir qual é o grande segredo deles. Eu não vou falar mais nada da história porque eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês. Eu li esse livro sem saber de absolutamente nada, a única coisa que eu sabia é que ele era um alienígena e que tinha David Bowie no filme, então eu tava bem empolgada pra ler, mas eu não sabia absolutamente nada, então eu acho que já tá bom de sinopse pra vocês. Antes de eu falar as minhas impressões, eu quero avisar que essa foi a minha melhor leitura até agora, então foi a minha melhor leitura de janeiro.
Então eu vou puxar saco desse livro pra caralho, eu amei, eu achei assim genial e eu quero comentar algumas coisas da história pra vocês. Um dos temas centrais desse livro é a tecnologia. Então no momento em que ele aborda a tecnologia, ele sempre trata qualquer tecnologia inovadora como se fosse algo extraterrestre. Então ele tem essa ideia que as pessoas tinham no passado de que as coisas que são inovadoras, as coisas que elas não conseguem entender que são novas, são coisas vindas de outro mundo. Isso era uma coisa que as pessoas realmente pensavam lá pela década de 70, no século passado em geral. E é um tema que foi abordado no livro meio que numa crítica social, meio que com uma piada, de que realmente nesse caso é um alienígena que está por trás da grande inovação tecnológica. Outro assunto trabalhado é a humanização do personagem. No começo do livro, o Newton é um personagem totalmente não humano. Ele é aquele alienígena, ele tem trejeitos não humanos, ele tem uma aparência não humana, ele tem pensamentos e lógicas não humanas, então ele é um personagem totalmente diferentão. E daí, com o passar do livro e o tempo que ele passa na Terra, ele acaba se viciando em álcool, criando laços afetivos com a Betty Jo, que é uma caipira, então ele é como se ele fosse jogado desse ambiente tecnológico alienígena diretamente na Terra, no mundo mais tranquilo assim possível. A história se passa em Kentucky, então é um interiorzão do caralho. E ele vai se humanizando pela relação com as pessoas e principalmente pela relação dele com o álcool. O enredo desse livro é tão bem trabalhado, tão cheio de referências, que até o nome do protagonista é carregado assim de bagagem. O nome dele, Thomas Jerome Newton, é inspirado em 3 grandes inventores da história: Thomas Edison, Isaac Newton e Jerome Lemelson, que é um dos menos conhecidos, que eu acho que eu não conhecia nada sobre ele, mas ele é uma das pessoas que teve o maior número de registros de patentes no mundo. Então, com esse nome, que deve parecer bizarro para as pessoas, para os outros personagens do livro, que são cientistas, eles devem pensar, meu, como é que o cara tem esse nome e ainda por cima ele é cientista? Então, até isso o autor se preocupou, em pensar no nome pro personagem dele. Agora eu queria comentar um pouquinho do que eu achei do filme também. Então eu assisti o filme depois de terminar a minha leitura, e eu tava esperando muito, principalmente pela interpretação do David Bowie como Thomas Newton. O filme ele é de 76, dirigido por Nicholas Roeg, que é um diretor que eu não conheço, então eu não sei se ele teve mais algum trabalho relevante. E é o seguinte, eu achei o filme legal. Mas eu acho que eu teria gostado mais do filme se eu não tivesse lido o livro, porque o livro ele é genial, ele é sensacional, ele aborda tudo de uma forma muito bem ligada. Ele é um livro assim que eu não consegui encontrar nenhum problema, a minha leitura dele foi totalmente fluida, foi algo que me empolgou desde o começo, inclusive de um tema que eu não costumo ler muito, que é ficção científica. Vocês sabem que eu não costumo ler muitos livros desse tema. E aí quando eu assisti o filme, acabou sendo um pouco de decepção. Eles mudam muita coisa na história, eles mudam inclusive o que acontece com o Thomas Newton na história é outra coisa. É quase como se o filme fosse uma inspiração livre assim no livro e não realmente uma adaptação cinematográfica. A Betty Jo, que é um dos personagens centrais da trama, não existe no filme, e ela foi substituída por uma moça muito mais nova do que ela, a Mary Lou. E esse filme ele aborda do começo ao fim a humanização do Thomas Newton através do sexo em vez de através do álcool. O que eu sinto que eles tentaram fazer com isso foi utilizar uma atriz mais jovem e a sexualização do personagem para atrair mais espectadores. Então, eu acho que eles acabaram apelando um pouco quando fizeram essa adaptação. E eu gostei muito mais de como as coisas se desenrolaram no livro, eu gostei muito mais de como tudo foi abordado aqui do que no filme. Então assim, eu não tô dizendo que o filme é uma adaptação horrível. Eu tô dizendo que, tendo assistido o filme depois de ler esse livro maravilhoso, eu acabei ficando um pouco decepcionada, o que é até normal, porque a gente sempre acaba gostando mais do livro, eu acho. A edição da Dark Side, eu estou novamente sem palavras, adorei o uso das cores e vamos dar uma olhada em como ficou por dentro. O livro ele foi todo elaborado em preto e laranja, que eu acho que ficou uma combinação bem legal, porque é uma combinação diferente e acabou combinando com o visual do Thomas Newton no filme, que é esse daqui. Então esse foi o visual adotado pelo David Bowie no filme. Ele é um pouco diferente da descrição do Thomas Newton no livro, mas isso não me incomodou nem um pouco. Então a gente recebeu esse marcador, que vem o visual do David Bowie no filme mesmo. Aqui, atrás, opa. Então esse daqui, que é a Book Collection do David Bowie. A gente recebeu, como eu disse na última resenha,
o joguinho desse livro também, então aqui o joguinho do Homem que Caiu na Terra, seguindo o padrão do livro e utilizando as cores, a imagem do filme, a imagem do livro, ficou bem legal. Vamos dar uma olhada no livro por dentro então. A capa dele e a contracapa. Isso daqui me deu um puta trabalho, às vezes eu pegava o livro de ponta cabeça e eu achava que tava certo, e aí quando eu abria, tava tudo de ponta cabeça. Então essa mesma capa construída quase como um valete, assim, frente e verso. Então a gente tem esses detalhes em laranja aqui na contracapa. Símbolo do Darkseid de sempre. Aqui o título e o nome do autor. Então, O Homem que Caiu na Terra, Walter, não tem o sobrenome porque não coube aqui, é só um layoutzinho mesmo. Ó, aqui o resto, O Homem que Caiu na Terra, Walter Tevis. Aqui tem a dedicatória do autor. Antheia é o nome do planeta de onde ele veio. Temos uma citação, um poemazinho. E aí o livro, ele é dividido em 3 partes. A gente tem a primeira parte, que é a queda de Ícaro, 1985. A segunda parte, que é Rumpelstiltskin, 1988. E a terceira parte, que é Ícaro Afogado, 1990. A diagramação do livro ficou bem legal, no mesmo modelo do Labirinto, as letras, um tamanho bom, papel bom, bom espaçamento. Ele não tem nenhum extra, como tinha o Labirinto, mas mesmo assim ele é um livro com uma edição muito bonita, com as páginas em laranja. Eu até usei os meus marcadorzinhos em laranja para não destoar muito da cor do livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, pode procurar no Instagram e no Facebook, é Chá de Prosa nas duas. Se você gostou do vídeo, dá like para ajudar a gente com divulgação, comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou, e se você não leu, se você leria e o que você esperaria ver numa história com essa temática. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!